Fala pessoal, tudo bem? Professor Léo Paixão na área aqui de novo. E eu quero hoje responder um questionamento que eu fiz ontem lá no meu Stories. Era aquela situação em que o sujeito foi absolvido pelo Tribunal do Júri, foi confirmado pelo STF a absolvição, em razão da chamada legítima defesa da honra. E aí eu volto a perguntar, excludente de ilicitude ou excludente da culpabilidade? Você já sabe que legítima defesa é uma situação em que o sujeito, para defender a própria vida ou a vida de terceiros, ele acaba eliminando a vida de uma outra pessoa, usando ali dos meios necessários, né? Repelindo ali uma injusta agressão. Enfim, a questão é o seguinte, você sabe que isso é excludente de ilicitude. Está lá no artigo 23 e artigo 25. Agora, a situação em que o sujeito acredita que ele pode matar para lavar a própria honra não é excludente de ilicitude. Isso é o que a gente chama no direito de erro de proibição, e a doutrina vai lá e acrescenta uma espécie indireto. Erro de proibição indireto. Deixa eu te mostrar o que é erro de proibição e você vai entender exatamente o que eu estou falando. Olha lá, ó. Erro de proibição é quando o cidadão ele tem uma conduta, ele pratica um fato consciente do que ele está fazendo, mas ele não sabe que aquilo é ilícito. E por isso que a gente chama de erro de proibição. Ele não sabia que era proibido. Ele acreditava que aquele fato era permitido. Ele sabia o que estava fazendo. Ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo, mas não sabia que aquilo era proibido. Bom, vamos lá. O sujeito que entra numa casa, por exemplo, para pegar móveis, a fim de quitar uma dívida lá daquele morador que está devendo para ele. Exercício arbitrário das próprias razões. Você sabe disso, mas às vezes o sujeito não sabe. Ele não conhece essa lei, ele desconhece essa ilicitude. Erro de proibição. Certa vez eu defendi um senhorzinho que foi preso em flagrante na zona rural com cartuchos, com munição de espingarda no bolso. Quando ele foi no interrogatório, ele pegou e disse para o juiz: Excelência, eu sabia que a arma em si era crime, mas a munição, o que eu vou fazer com munição? E você sabe que é crime porque está previsto o Estatuto do Desarmamento. Mas esse senhorzinho lá da roça não sabia. Erro de proibição. Nesse caso, exclui a culpabilidade. Mas calma, há uma situação que, olha aí, ó, erro de proibição inexcusável. O que é erro de proibição inexcusável? Aquilo que não dá para perdoar. Ou seja, é uma situação em que a pessoa poderia ter descoberto, a pessoa poderia ter buscado o conhecimento, embora não tenha buscado, de que aquele fato era crime, né? E nesse caso, será crime, ele será condenado, mas será beneficiado por uma diminuição de pena, conforme vocês estão vendo aí. Lá na terceira fase da dosimetria da pena, beleza? Só para complementar o estudo, a doutrina divide o erro de proibição em direto e indireto. Eu estou falando do excusável, tá? Aquele que exclui a culpabilidade. O direto é aquele que a pessoa não conhece o conteúdo. Imagina uma pessoa que vem de um país em que o aborto é permitido. Chega aqui no Brasil, está diante de uma situação de uma mulher, por exemplo, que está em desespero completo por conta da gravidez, está pensando no aborto, ele vai lá e faz o aborto, com o consentimento dela. Para ele, na cabeça dele, ele acredita que o aborto é lícito aqui no Brasil, embora não seja. Isso é o erro de proibição, o quê, por favor? Direto. Não conhece o conteúdo, né, da lei. Agora, outra situação é quando o sujeito ele sabe que é crime, mas em nenhuma circunstância em específica ele acredita que é permitido. Por exemplo, ele sabe que matar alguém é crime, homicídio, mas ele acredita que se matar para lavar a própria honra, em nome da própria honra, não será crime. É o que a gente falou da legítima defesa da honra. Nesse caso, nós vamos aplicar outra excludente de culpabilidade, mas dessa vez por aquilo que a doutrina chama de erro de proibição indireto. Ficou claro? Então, outra coisa, para completar, não confunda com erro de tipo. Erro de tipo é quando a pessoa não tem total conhecimento, consciência do que está fazendo. Não sabe que o que está fazendo é crime. É sobre os fatos. O fato que ela está praticando, ela não tem total percepção do que ela está fazendo. Beleza? No erro de proibição, não. Ela sabe o que está fazendo, mas acredita que aquilo não é proibido na lei penal brasileira. Perfeito? Fechou? Espero que vocês tenham compreendido aí. Aqui é o professor Léo Paixão. O meu objetivo é que você seja aprovado no exame de ordem. Até a próxima, galerinha. Espero vocês no próximo vídeo.